De volta com o programa Pai Eterno, lembrando que sempre aqui no programa nós agradecemos e louvamos a Deus por ter você compartilhando conosco a sua história, seu testemunho de fé. E louvamos também a Deus juntos, por sabermos que a cada momento aqui no programa nós crescemos no conhecimento da fé e como seres humanos. E hoje nós começamos o programa dizendo que era dia de Santa Teresinha. E em comemoração a esse dia, ao dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, nós vamos receber de forma remota o Frei Leandro Alcides Pereira, que é superior do convento Santa Teresa e pároco da paróquia Santa Teresinha, que fica na Tijuca, no Rio de Janeiro, para falar sobre a espiritualidade dessa santa que se tornou padroeira das missões, mesmo vivendo em clausura. Frei, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Olá, obrigado pelo convite, pela oportunidade de partilhar com vocês, telespectadores da TV Pai Eterno, um pouquinho da espiritualidade, da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, para nós tão importante, uma santa conhecida mundialmente. Sim. E com uma riqueza espiritual muito grande para oferecer a todos nós, como segmento de Jesus, exemplo de segmento a Jesus Cristo. Ô Frei, para começar a nossa conversa, eu já quero dizer para o senhor que eu sou devota de Santa Teresinha, tenho com certeza esse amor a essa santa que eu comecei hoje o programa dizendo o quanto ela nos ensina a viver o amor na simplicidade do nosso dia a dia. Mas por que mesmo, com tão pouca idade, Santa Teresinha do Menino Jesus possui uma devoção tão grande? Explica pra gente, Frei. Santa Teresinha viveu num contexto familiar muito exemplar. Desde criança, desde muito novinha, seus pais viviam já uma vida de oração muito intensa, a prática das celebrações da fé de forma muito intensa. Então, Santa Teresinha cresceu neste contexto familiar, envolvida pela presença de Deus desde cedo, pelo testemunho dos seus pais e outros membros de sua família. Então, desde muito cedo, ela está em contato com a graça de Deus, está em contato com os sacramentos da igreja e, por isso, ela foi nutrindo essa experiência de Deus na sua vida desde muito jovem, desde criança, por causa desta vivência da fé dentro da sua família e motivada também pelos seus pais. Frei Leandro, a novena das rosas é uma novena muito conhecida, né? E muitas pessoas fazem essa novena. Qual a ligação de Santa Teresinha com as rosas? Explica pra gente. Nós podemos olhar, pelo menos de duas perspectivas, Sim. Essa experiência de Santa Teresinha. Primeiro, o amor que Santa Teresinha tinha pelas flores, sobretudo pelas rosas. Isso ela desenvolve desde criança, desde a sua infância, esse amor pelas flores, pelas rosas. E o próprio nome que ela dá aos seus escritos também já revela um pouco essa espiritualidade. Ela chama os seus escritos História Primaveril de uma Florzinha Branca, escrita por ela mesma. Um pouco da sua própria personalidade, da sua devoção, né? E ela mesma gostaria de ser essa rosa desfolhada para enfeitar os caminhos de Jesus, para decorar os caminhos pelos quais Jesus passava. E ela gostava muito de despetalar as rosas para jogar quando Jesus passava no ostensório, nas procissões. Então, é algo que ela já traz em si mesma, né? O seu carinho pelas flores. E também, um outro elemento muito importante, acredito que esse seja, de fato, o elemento mais importante da espiritualidade de Santa Teresinha, que se refere às rosas, ela ensina como meio de revelar a sua pequena via, mostrar ao mundo a sua pequena via, essa simplicidade das flores, mostrando que
uma flor não é mais bela do que a outra, uma flor não sobrepõe a outra. Ela mesma diz assim: compreendi que o brilho de uma rosa não tira o perfume da violeta. Sim. Compreendi que se todas as flores quisessem ser rosas, a natureza perderia o seu efeito primaveril. Isso está no manuscrito A de Santa Teresinha. E também na Poesia 34, ela fala um pouco dessa espiritualidade. Então é um meio que Santa Teresinha encontrou para mostrar a pequena via, essa simplicidade e harmonia das flores no jardim, sendo que uma flor não se sobrepõe à outra, mas cada uma tem a sua riqueza, a sua particularidade, e esse conjunto harmonioso é que forma a beleza do jardim. Muito bonito. E Frei, nós estamos no primeiro dia do mês de outubro, mês das missões, e Santa Teresinha do Menino Jesus se tornou padroeira das missões, mas vivendo em clausura. Parece um pouco contraditório, um contrassenso, né? As pessoas podem pensar, não é, Frei? Mas como? Se ela vivia em clausura, como que ela se tornou padroeira das missões? Isso, é algo assim, muito bonito realmente de se pensar. A clausura, né, ao contrário do que às vezes muita gente pensa, não é apenas um local de isolamento e distanciamento das realidades do mundo. Uhum. Pelo contrário, a clausura é um espaço sagrado de oração, e essa oração ela deve chegar a todas as partes do mundo. Portanto, a nossa oração ela não é restrita a um espaço simplesmente, a um local simplesmente, mas ela abrange todo mundo. Então, a Santa Teresinha viveu essa experiência também no Carmelo, nessa perspectiva. A oração, em primeiro lugar, que se espalha, se estende a todos, porque a oração não é restrita àquele que reza, mas é um ato da igreja, é um ato do coração de cada um ato da igreja. Então, atinge, chega a todas as pessoas. Também o seu desejo de fazer Jesus conhecido, amado, isso está na carta 220, amá-lo e fazer com que seja amado. É um dos grandes desejos de Santa Teresinha. Também, na carta 193, ela diz assim: esquecer-me para a glória de Deus e a salvação das almas. Então, a vida de Santa Teresinha, na clausura, foi toda ela direcionada nessa perspectiva de amar o Cristo e levar o Cristo a todos os irmãos, levar a cruz de Jesus a todos os cantos, quisera percorrer a terra e anunciar a todos o amor de Cristo, a bondade de Cristo revelada na cruz. Então, esse desejo do coração de Santa Teresinha de tornar Jesus conhecido e amado é que faz dela padroeira das missões. E, sem dúvida alguma, sua oração por todos aqueles que trabalham nas missões, os missionários. Sim. Ela tinha um carinho especial por eles e dedicava boa parte da sua oração também a essas pessoas. Então, esse conjunto de informações faz Santa Teresinha padroeira das missões. Ô Frei, quando o senhor falava dessa questão da oração, que a oração, a graça, ela não é só para a pessoa que está ali rezando, mas alcança outras pessoas também por quem ela reza, o quanto Santa Teresinha, com isso, nos ensina da importância de rezarmos uns pelos outros, não é, Frei? Isso é um ensinamento dos santos padres da igreja, né? São Cipriano, Tertuliano, Sim. que quando vão explicar sobre a oração, trazem justamente essas informações. A oração realmente não é algo intimista. Uhum. A oração intimista, ela não revela de fato a comunhão com Deus. Uma oração que expressa a comunhão com Deus é aquela oração que me coloca na intimidade com Ele e por isso mesmo me abre às perspectivas do mundo, às necessidades do mundo, as exigências do mundo. Isso também está muito presente em Santa Teresa, fundadora da ordem, né, dos Carmelitas Descalços. Santa Teresa tinha essa perspectiva também diante dos olhos. Era uma mulher super informada para o seu tempo,
inteirado das necessidades da igreja, do mundo, e Santa Teresa propõe a reforma do Carmelo também nessa perspectiva. Uma oração em favor da sociedade, em favor da igreja. Portanto, uma oração que nos abre as perspectivas do tempo, da história. Uma oração que nos coloca como fermento na massa. Estar com Deus, necessariamente, deve nos levar a estar com os nossos irmãos e irmãs. É isso aí, dar testemunho, né, do que Deus faz conosco na oração. Mas, Frei, se eu estiver errada, o senhor pode me corrigir? Um dos grandes ensinamentos que Santa Teresinha deixou para nós cristãos é a capacidade de amar, que nós somos chamados a viver o amor. Mas esse é o grande ensinamento. Quais outros ensinamentos, quais outras preciosidades Santa Teresinha deixa para nós cristãos? No coração da igreja, minha mãe, encontrei minha vocação. Serei o amor. Viver a experiência do amor, de fato, resume toda a nossa vida, toda a nossa existência, a nossa espiritualidade cristã. Aliás, nosso Redentor, nosso Senhor, já nos disse qual é o maior mandamento da lei: amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, a experiência do amor nos abre para os irmãos. É uma experiência que vai contra o egoísmo, vai contra o egocentrismo, né? A experiência do amor nos faz ver o outro como irmão, não como concorrente, não como uma ameaça. Todos os nossos atos, todos os nossos gestos devem ser feitos por amor a Cristo. Santa Teresinha nos ensina muito essa perspectiva. Nossos gestos pequenos do dia a dia, tudo isso feito para contentar o Senhor. As coisas pequenas têm o seu valor. Às vezes a gente pensa que para sermos grandes santos, precisamos realizar coisas grandiosas, espetaculares, e isso não é bem verdade. A gente é chamado a ser santo no cotidiano da vida. Santa Teresinha ensina isso de uma maneira muito bonita, com a sua simplicidade de vida no Carmelo. Diz ela na poesia 34, atirar flores é oferecer as primícias de pequenos gemidos e grandes dores. Olha que bonito. No fazer do nosso dia a dia essa oferta a Deus dos pequenos gestos de caridade, de simplicidade, de humildade, para que, vivendo esses gestos simples, nós possamos contentar a Deus. Isso é a pequena via. Tem um outro ensinamento muito importante de Santa Teresinha, é justamente essa perspectiva da pequena via, trazendo para o nosso encontro, para junto de nós, a experiência da santidade. Santidade não é algo para as alturas, simplesmente, mas começa nessa vida. Experimentar o amor de Cristo misericordioso, outro grande elemento da espiritualidade de Santa Teresinha. Um Cristo misericordioso que olha para nós não com um olhar de condenação, mas olha para nós com um olhar de misericórdia. Aqui é São João da Cruz, não é Santa Teresinha. O olhar de Deus é amar. Santa Teresinha traduz isso de uma maneira muito bonita, com a sua experiência de encontro com Deus. Então, grandes lições que Santa Teresinha ensina, traz para cada um de nós no nosso cotidiano, e por isso a atualidade dos seus ensinamentos. Por isso mesmo, doutora da Igreja. O doutor da Igreja é aquela pessoa cujos escritos têm sempre uma atualidade para a vida da Igreja. Santa Teresinha é doutora justamente por isso. Seus escritos sempre atuais, sempre profundos, norteando a vida de todos nós que queremos seguir Jesus. Frei, e quando o senhor estava falando aí, lendo os pensamentos de Santa Teresinha, eu estava pensando justamente nisso, como é atual e como nós precisamos. Eu sei que é um desafio, porque o mundo nos chama a viver totalmente ao contrário, mas como nós precisamos vigiar, não é, Frei? Para viver mais o amor, mais a simplicidade, para estarmos atentos às coisas simples da vida que nos revelam o amor de Deus. É justamente isso. Às vezes a gente
parece coisas assim, muito simplórias, né? O perigo que a gente corre quando falamos de Santa Teresinha é justamente pensar nessa superficialidade das coisas. E não é isso. Santa Teresinha, ao contrário do que se pode pensar, Santa Teresinha tem uma profundidade muito grande nos seus ensinamentos, nos mostrando essa necessidade de reconhecer, de fato, a presença de Deus no dia a dia da nossa vida. Reconhecer a presença de Deus num gesto de caridade que a gente faz, na partilha do pão que a gente faz, na assistência aos nossos irmãos mais necessitados, uma boa convivência no seio familiar. Ótimo. Essa capacidade de contemplar a beleza das criaturas, né? Santo Agostinho já falava disso, São João da Cruz ensina isso. Reconhecer a presença de Deus na beleza da lua. Uma lua cheia, uma noite de lua cheia. Aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem essas belezas naturais aqui do estado, da cidade do Rio. Tudo isso fala de Deus. Sim. Claro que essas coisas não são Deus, né? Mas falam de Deus. Da presença de Deus. Muito bom. Nos falam dessa criação divina, da presença de Deus na sua criação, né? Então isso é muito importante. Santa Teresinha nos descortina isso diante dos olhos. Isso né? Com essa simplicidade no dia a dia da nossa vida, sabemos reconhecer a presença de Deus junto de nós. Ótimo. Ô Frei, nós estamos, já para terminar a nossa conversa, nós estamos no primeiro dia do mês de outubro. Para quem não fez a experiência de fazer a novena das rosas, que dia que a pessoa pode começar? Olha, a novena das rosas, ela pode ser iniciada no momento que a gente se dispõe a rezar. Sim. As nossas orações, elas não precisam ser cronometradas. Isso mesmo, é verdade. Nossa experiência de Deus, para falar com Deus, claro, precisa ser organizada. Mas a novena das rosas, a gente sempre faz dentro dessa perspectiva do dia de Santa Teresinha. Começamos no dia 22, para concluir no dia 1º. Mas sempre é tempo de oração. Ótimo. Quando nós nos dispomos a rezar, esse é o momento certo. Né? Muito bom. A novena das rosas pode ser feita todo mês, ao longo de todo mês, não tem nenhum problema com relação a isso. O importante é a gente rezar. Ótimo, Frei, eu agradeço demais a disposição do senhor em falar com a gente. Deus abençoe sua vocação e que dê muita força para o senhor falar bastante de Santa Teresinha aí, para o Brasil, que o Brasil precisa. Amém. Agradeço também a oportunidade nesse momento tão bonito, um momento exigente que nós todos estamos vivendo, né? Em face da pandemia. Então é um momento que a gente realmente vê a presença de Deus, não obstante essas dificuldades, essas provações que a gente está vivendo. E, quem sabe, olhando para a espiritualidade de Santa Teresinha, reconhecer nas rosas, no perfume das rosas, na delicadeza da rosa, essa delicadeza de Deus. Sim. Esse toque terno de Deus na humanidade que nos envolve, que nos protege, que nos ampara, não obstante os desafios, as provações dos tempos da história. Deus não nos deixa só. A sua delicadeza, o seu amor infinito, ou, na expressão de São João da Cruz, né? O toque delicado do amado, a gente pode sentir ao longo da nossa vida, porque Deus não nos deixa só. Amém. Um forte abraço, Frei. Até a próxima, viu? Até mais. Deus abençoe a todos. Amém. Conversamos com o Frei Leandro Alcides Pereira, que é superior do convento Santa Teresa e pároco da paróquia Santa Teresinha, que fica na Tijuca, no Rio de Janeiro. Conversa boa, hein? Eu tenho certeza, se você ainda não é um devoto, não conhece a fundo a história de Santa Teresinha, ficou motivado e vale a pena, viu? Como diz o Frei, nós vamos aprendendo com Santa Teresinha a perceber Deus se revelando na simplicidade da vida. Mas